Olá, amigos. Bom dia. Sabe que horas são? Meio-dia. É isso mesmo, galerinha. Meio-dia. Por quê? Porque ontem à noite... Ai, meu Deus, que luz forte. Bom dia, dia. Boa. Peraí, filha. Vai. Vai lá, vai. Vai. Parede. Fica toda marcada de pé. Meu Deus do céu. E aí? Bom dia, galera. Ontem à noite eu fui dormir 3 e pouco da manhã. Eu tava assistindo One Piece e tava escrevendo, né, uma nova fanfic aí que eu estou fazendo, e depois eu vou contar um pouco mais sobre ela pra vocês. E vamos fazer um mini vlog hoje desse dia aqui, de sábado. É um sábado, graças a Deus, né? Agora é meio-dia, deixa eu ver, peraí. Meio-dia e 13. Tá bom, ok. Então vamos comer, vamos fazer o devocional que eu ia fazer ontem à noite, mas eu fiquei lá, né, perdendo tempo, fazendo um monte de outras coisas e não fiz devocional, né? Bonito, maravilhoso. Então, vamos lá, né, galera? I need you too much. O meu chinelo ficou aqui na sala ontem. Nossa, eu tava assistindo, galera. Eu juntei um sofá no outro e foi isso que deu. Hoje é dia de lavar o cabelo, então não repare. Hoje eu vou contar uma coisinha pra vocês que eu não sei se eu comentei alguma coisa aqui no canal, porém, no entanto, entretanto, eu vou falar de forma mais explícita, que é a respeito do anime Friends, né? Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas eu vou participar esse ano, né? E como eu já disse, eu não me lembro perfeitamente se eu já comentei isso aqui no canal, mas agora está sendo comentado. Ok. Eu vou participar do anime Friends esse ano e no meu canal Anime Amém eu tô fazendo um pequeno diário falando sobre as coisinhas que eu estou comprando, como por exemplo cosplay. É minha primeira vez que eu vou fazer cosplay para um evento de anime. Eu fui no evento de anime já uma vez, essa vai ser a segunda, mas da outra vez que eu fui, foi meio rápido demais, fui pega desprevenida, digamos assim, e aí meio que não deu tempo de fazer quase nada. E ontem, sexta-feira, eu descobri uma coisa maravilhosa, que tem desconto para estudante. Eu pensava que só tinha desconto para PCD, mas não, tem desconto para estudante também. Mano do céu, na hora eu já fui providenciar minha carteirinha porque eu tô fazendo faculdade, né? E, nossa gente, meu Deus. I need you too much, I need you too much. Mano, esse é um dos dias um dos poucos dias que eu acordo essa hora da manhã. Fico acordada até de madrugada, né, no caso. Porque às vezes eu fico com muito sono, não consigo fazer nada, não consigo assistir. Mas como eu sou vingativa, eu sou vingativa comigo mesma, eu não aceito não curtir e passar o dia inteiro trabalhando e não aproveitar nada. Então, eu faço questão de ficar acordada até de madrugada, até as 3 horas da manhã, pra poder assistir e curtir um pouco mais, né? E aí, galera, café da manhã barra almoço servido aí. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, vamos tomar um café. Vamos tomar um café da manhã e eu vou comer com a mão, porque comer com garfo e faca, a propriedade da pizza fica toda no prato, né? Vamos ser sinceros aí. Nossa, eu vou desfazer essa pizza inteira. Tem gente que não gosta de ketchup na pizza, que falam que ou é o jeito errado de comer pizza ou porque ela perde o sabor, né? Que o ketchup é mais marcante do que o sabor da pizza. E tá tudo bem. Sou acostumada já a comer pizza com ketchup desde que eu era criança. Quando eu como pizza sem ketchup ou molho, assim, aleatório, eu fico sentindo que a pizza tá muito sozinha, sabe? Ela tá muito solitária.
O Cole Infinito, que não acaba nunca. Bom, gente, ontem eu tava terminando um mangá de One Piece, o volume 76. Quando eles estão lá em Dressrosa, lá, a luta contra o Doflamingo. Aí começou a passar o flashback do LOL, como é que ele virou amigo do Corazon. Perfeito. Perfect, absolute cinema de... E agora eu vou terminar esse daqui, ó, o volume 103, que eu lutei muito pra conseguir esse mangá, porque tava muito caro, né, tava muito caro. E o preço de capa dele é R$34, tá? Mas eu tava só conseguindo achar por R$70, acredita nisso? Gente, esse volume aqui é muito bom, mano, é muito bom. É o volume onde o Nika aparece, né? E eu já tô quase terminando, por quê? Porque quando eu for no Anime Friends, eu vou sim comprar mangás. Eu vou comprar vários mangás e eu já tô terminando de ler esses pra eu poder comprar, pra poder renovar, né, digamos assim, os meus mangás. Eu não tenho muitos mangás, eu tenho 6 mangás. 6? Eu tenho 6 mangás. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou meu quarto, porque eu tinha a cama de um jeito, aí depois eu fui inventar, no meio da madrugada, não sei o que aconteceu, deu a louca na minha cabeça, e eu fui querer inventar de mudar a cama de lugar. E aí, a cama ficou embaixo da TV. Eu vou mostrar pra vocês, só um minuto, vamos fazer como se a gente estivesse entrando. A gente não estava aqui, entrando agora. Foi assim, galera, nem repara na bagunça, nem repara, nem olha não. Vou gravar de outro ângulo aqui pra vocês verem como é que ficou. Quando tá arrumadinho é bonitinho. E bom, como eu já comentei com vocês, eu escrevo histórias. Eu faço histórias, eu sou tecnicamente uma escritora bem amadorinha. Eu só escrevo o que vem na minha mente, entendeu? Porque eu já escrevo já desde muito tempo. Desde que eu tava no 5º ano ou 4º ano do Fundamental 1. Detalhe que eu escrevia a moda antiga. Eu literalmente escrevia no papel. Eu fazia pequenos caderninhos de folha, né, de sulfite, eu dobrava no meio, colava com durex ali no meio, ou com cola entre as páginas mesmo, e eu escrevia os livros, fazia capa e tudo, era tudo autoral, era assim que eu fazia, galera. Aí depois que eu fui descobrindo que tem aplicativos e tal e tudo mais, eu fui escrevendo no Google Notas. Eu fui escrevendo no Notas, né, do Samsung, e comecei a escrever, eu registrava tudo, tal. Aí depois eu descobri que eu poderia postar. E aí eu comecei a postar no Wattpad. Bom, pra mim é uma plataforma um pouco mais simples. Eu entendo sobre essa plataforma. Se vocês conhecem alguma outra plataforma que dá pra eu publicar as minhas histórias, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, né, plataformas aí de escritores, tanto para leitura quanto para escrever, né? Porque, gente, eu gosto muito de escrever, cara. Quase todos os dias vem uma história nova na minha cabeça. Porém, eu tenho muita dificuldade de concluir as minhas histórias, porque enquanto eu tô escrevendo uma, outra já aparece no meio, entendeu? E aí eu perco o foco daquela e fico querendo criar as ideias da outra história. Porém, eu tenho, se eu não me engano, são 5 ou são 8 histórias em andamento. Pois é, pra vocês verem, né, como é que é. Tem algumas que são mais antigas, outras que são mais recentes. A mais recentona mesmo que eu tô fazendo na verdade, são 3 mais recentes. Tipo, a última história que eu comecei a criar foi Luto Precoce, tá? Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. É a respeito de uma moça, né, uma senhorita que... Gente, todas as minhas histórias são cristãs, tá bom? Eu sou cristã e eu escrevo histórias cristãs e acontece. Algumas histórias que eu escrevo são de ficção, outras que tem fanfic junto com... Ou melhor dizendo, são ideias de fanfics que eu peguei de coisas que eu assisti, coisas que eu vi, imagens, né? Só de eu ver uma imagem eu já quero criar uma história. Pra vocês verem o nível de criatividade que eu tenho. Essa história, Luto Precoce, é sobre uma garota, uma jovem, o nome dela é Alice, a protagonista, que ela passou por uma doença muito séria, muito grave, né? Que vai estar escrito lá, e Deus ajudou ela a superar essa doença, ela conseguiu, mas detalhe que ela estava sozinha. Ela estava sozinha e beleza. Depois disso,
né, como ela já era uma jovem ali e tal, tudo mais, ela queria procurar o amor da vida dela. Ela queria encontrar um amor pra ela. Porém, ela não tava conseguindo achar o bendito do varão em lugar nenhum. Por quê? Porque o cabelo dela tava curtinho. E quando os caras olhavam pra ela, eles não viam feminilidade nela. Eles não achavam ela feminina o bastante. Acredita nisso? Eu escrevi isso e eu fiquei indignada com o que eu escrevi. Pois então, foi isso que aconteceu. E aí tem todo esse processo. E sim, ela vai encontrar um cara, ela vai encontrar um homem de Deus pra vida dela, ok? E eu acho que eu não vou dar muito spoiler. Tipo assim, eu escrevi tudo isso já no enredo lá. Eu já escrevi tudo isso. Já tá pronto no esquema, né? Não é como se fosse um spoiler. Porém, tem mais coisa, né? É mais do que só isso. Tipo, é uma história simples, que já tem um final determinado. Não vai ser muito longa, muito extensa, mas eu vou colocar muitos detalhes, né? Vou colocar muitos detalhes, vou me aprofundar ali nas situações, entendeu? Porque eu gosto de deixar as coisas bem específicas, eu não gosto de jogar no ar, assim, tipo, saiu, joguei no ar, entendeu? Porque ultimamente eu tenho lido bastante, eu voltei a ler bastante, né? Como, por exemplo, mangás, e eu também pretendo voltar a ler os meus livros de devocionais e deixar tudo no esqueminha, tudo de boinhas, né? A respeito disso aí. Também essa é uma das 3 histórias mais recentes que eu estou criando. Temos também One Piece, a Filha do Rei, que eu acho que eu já comentei aqui no canal várias vezes. Eu vou comentar aqui já no canal várias vezes, se você ainda não leu. Essas histórias que eu tô escrevendo, gente, elas estão todas disponíveis de graça no Wattpad, tá bom? É um app gratuito que você baixa e você vê, lá tem um monte de história. Tem história baseada em fanfic, tem história baseada em história autoral, tem de vários tipos, entendeu? Tipo assim, tem umas histórias ali que eu prefiro ficar longe, tá? Umas coisas que eu prefiro distância, mas até que tem umas coisinhas bacanas. Tem fanfic cristã, é muito legal, muito topzinho. Eu curto bastante. E deixa eu ver o que mais. Sim. Aí as outras, One Piece, a Filha do Rei, como eu disse pra vocês. E também tem outra que é Jesus e o Boticário. Gente do céu, essa história é tipo um terror psicológico. Eu nunca escrevi história assim. Gente, eu nunca escrevi uma história desse jeito. Sério, eu nunca pensei que eu conseguiria escrever uma história de terror psicológico. Pois é, mas é uma coisa meio... Não é pra glorificar o mal e nem nada disso, muito pelo contrário, né? É pra mostrar que a luz, ela tem poder sobre as trevas. O que aconteceu? O que rolou lá? Foi um caos. Foi um show de horrores. Aí vamos chegar na parte lá do sujeito, que ele chegou, apareceu e ele fez uma oferta a Oren. Ele perguntou pra você, olha, eu posso devolver a alma da sua mãe, entendeu? É só você fechar o acordo comigo. Fecha aqui o acordo comigo. Aí ele falou, não sei o que e tal, beleza, bora fechar o acordo. Aí, antes disso, ele falou, prazer, eu me chamo Epafrodito. Que nome complicado que eu inventei, meu Deus do céu. Na verdade, esse nome tá na Bíblia. Esse nome veio na minha cabeça do nada, entendeu? Então não me pergunte por que eu dei esse nome pra esse personagem. Eu só coloquei esse nome porque é um nome diferenciado, tá? Tá bom? Epafrodito, ok? O nome do cara, que não era um cara, era uma coisa mais sombria. E aí foi acontecendo show de horrores e tal, e o Urim começou a ficar perturbado. Depois que ele fez o acordo, aconteceu que um ser, um parasita, entrou nele pela mão e ele virou uma criatura bizarra. Ele virou uma criatura bizarra, os dentes caninos dele cresceram, as orelhas dele ficaram pontudas e a pele dele ficou mais alva do que a neve. Os cabelos dele ficaram brancos com mechas laranjas na ponta. Mechas laranja fluorescente. Eu coloquei esse detalhe lá na história. Bom, galera, enfim, vocês vão gostar muito. Depois acontece um plot twist muito louco. Aparece um cara lá também muito top. Apareceu um cara muito top lá pra poder ajudar o Ren. Então, vocês veem essas histórias aí que são muito legais. E entre tantas as outras histórias que eu tô criando, como por exemplo, Só Nós Três. Essas histórias, elas não tem muitos capítulos, tá bom? Tem uma história que ela tem, se eu não me engano, acho que 14 capítulos, um negócio assim. E One Piece, a Filha do Rei também tá bem desenvolvida, que é Uma Policial dos Céus, tá? Essa história é bem antiga, eu comecei a escrever em 2021. Temos também A Vida Diante dos Nossos Olhos, abre parêntese, 80s, né?
que é dos anos 80, uma alusão aos anos 80, que a história realmente se passa nos anos 80. Bom, galera, nem eu mesma não lembro as histórias que eu escrevi, mas elas vão estar lá todas disponíveis aí na plataforma, você vê aí, porque é muito bacana. Essas histórias são muito bacanas, então é isso aí, galera. Oi, gente, tudo bem? Bom, esse vlog tá terminando na noite de segunda-feira, né? Porque ontem, no domingo, eu tive umas coisinhas pra fazer, tava na igreja, tinha muita coisa rolando, então eu nem me lembrava que eu tinha deixado um vlog pronto pra poder postar. Então, me perdoe, mas esse vlog vai sair basicamente terça ou quarta-feira, vai estar sendo postado esse vlog. E agora vai ter o devocional, como sempre, né? O vlog / devocional que nós temos. E eu já quero... Vai ser uma coisa bem rápida, uma coisa bem... Entendeu? Bem assim. Que tá em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 11 até o versículo 13. Beleza? Vamos ler o que tá escrito aqui. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o seu coração para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Quando eu lendo isso aqui a princípio parece, ok, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta lá para Corinto, ele estava falando com os irmãos de lá, beleza. Só que quando a gente para olhar e de outra perspectiva, nós vemos que na verdade é Deus que está falando com a gente. O apóstolo Paulo ele falou, olha, a gente tem falado francamente, a gente está abrindo o nosso coração para vocês. Vocês é que estão se fechando, entendeu? Vocês não estão querendo se abrir, vocês não estão querendo conversar com a gente, vocês não estão querendo ser sinceros com a gente, entendeu? Então, tenham esse mesmo sentimento por nós, o mesmo sentimento que nós temos por vocês e falem conosco, abram o coração de vocês, entendeu? E Deus ele tá dizendo pra gente que a gente muitas das vezes se fecha pra Deus. Mesmo Deus já sabendo de todas as coisas, ele quer ouvir você. Não adianta, cara, não adianta. A gente falar, mas Deus conhece o meu coração, Deus me entende, cara. Você acha que seria simples assim? Então Deus não ia falar com ninguém, né? Queridôncios, Deus não ia falar se ele não quisesse ouvir também. Então, fale com Deus, abra o seu coração. E não vem com essa desculpa de, ai, mas Deus conhece, ele sabe de tudo. Amigos, ele quer ouvir vocês. Ele quer ouvir, ele quer. Sabe uma coisa, esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele não simplesmente se impõe como Deus. Eu já sei, não precisa me dizer, você acha que eu sou burro? Ele é um Deus de relacionamento, um Deus presente, um Deus próximo. Um Deus que quer ouvir você falar, cara. Um Deus que não vai, entendeu, te esmagar que nem um mosquito quando você chegar na presença dele. Muito pelo contrário. Por causa do sangue de Jesus nós podemos nos achegar à presença de Deus. Então, não tenha medo de se achegar a Deus. Se você não fala com Deus porque você tem medo, corta isso aí, que isso é coisa do Satanás. Porque Deus quer falar com você e Deus quer ouvir você falar. A Bíblia diz que o ouvido dele não está tampado, que ele não possa ouvir. Seja sincero com Deus. Fale com Deus. Ele quer que você tenha por ele o mesmo sentimento que ele tem por você. Ele quer que você tenha vontade de conversar com ele e de ouvir ele, assim como ele também quer ouvir e falar com você. Bom, foi essa a mensagem, uma coisa bem simples, né? Deus não me deu nenhuma revelação extra além dessa aqui. Foi isso que tocou no meu coração assim, então eu tô falando aqui pra vocês isso aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos aí, galerinha, que eu vou postando, né? E provavelmente eu vou fazer um vídeo, um recadinho, né? Provavelmente eu vou fazer um vídeo no dia que eu for no Anime Friends, toda a preparação, e eu vou postar aqui no canal. Vou postar no One Jesus não. Vou postar no Anime Amém também, e vou postar aqui também pra vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo, gente.